Vamos começar com as palavras do diretor, senhor João Gasparini. Por favor, pode falar, Sr. João. Obrigado, Dr. Carlos. Bom dia a todas e todos. Esta é mais uma etapa para a preparação da Assembleia Geral de CLAC. E é muito importante todos terem o conhecimento das mudanças que vão ocorrer, porque vão ser várias as mudanças que estaremos votando nessa Assembleia. Por isso, peço desculpa pelas reuniões que estão ocorrendo em período festivos, que, infelizmente, por falta de tempo que nós temos até a Assembleia, isto tem que ser necessário. Mas os vídeos explicativos e todos os documentos enviados até agora, para quem já fez uma leitura e para quem ouviu os vídeos, ficam apenas as partes que geraram algum tipo de dúvida para serem esclarecidas nesta reunião. Agradeço aí o trabalho de Dr. Carlos e toda a equipe de governança, que trabalharam já há 8 meses dentro dessas novas mudanças, e tivemos aí a participação de Conselho Fiscal, de Diretoria Operativa de CLAC, do Conselho de Diretores de CLAC, e também de algumas coordenadoras nacionais, para que esta mudança traga benefícios para todas as OPPs que são sócias e membros da CLAC. Então, eu gostaria muito que todo mundo prestasse muita atenção com essas mudanças, e também que, se tiver alguma dúvida, que seja esclarecida, para que no período da Assembleia, quando ocorrer a Assembleia, já todos tenham já conhecimento das mudanças e que as dúvidas já estejam todas sanadas. Isso é muito bom para que a Assembleia seja conduzida no cronograma que foi colocado, e que também todos estejam aí a par dessas mudanças, e que esses questionamentos sejam feitos bem antes, ok? Então, agradeço a todos aí, tá? Muito obrigado. Carlos, volto a palavra a ti. Muchísimas gracias, João. Te agradezco esa introducción. Agradeço a sua introdução. Novamente, agradecer a todos os participantes. De fato, infelizmente, tivemos que convocar a este webinar. Como João, como o seu João disse, com a informação na mão e todas as dúvidas possam ser esclarecidas. Para evitar problemas técnicos, vamos ter a apresentação na tela completa. Então, vamos iniciar agora. Inicialmente, eu vou explicar que esta apresentação não é um resumo. Cada um de vocês tem uma tabela comparativa. Se não tem, no final da apresentação, eu vou compartilhar com vocês, onde está a totalidade dos estatutos. Hoje, o que vamos fazer, vamos tentar fazer o dia de hoje. Espera um pouquinho, por favor. Espera um pouquinho para ver se eu posso para poder compartilhar a tela com todos vocês. Me dicen sí. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces. Então, estava falando para vocês
não é um resumo para compreender. Aqui vamos expor os elementos mais importantes, onde sugerimos introduzir na próxima Constituição os estatutos da CLAC. Mas sim, peço a todos vocês, a todos os delegados, que possam ler os documentos adicionais que foram enviados. Agora, mais que tudo porque estamos numa assembleia virtual fazendo modificação dos estatutos. Isto é um mandado que foi da diretoria em novembro de 2018. No artigo 14 dos acordos da Assembleia de novembro de 2018, celebrada no Peru, concordamos dar o mandado ao próximo conselho, ou quer dizer, a este conselho diretor, de iniciar um processo de revisão dos estatutos e regulamentos internos da governança através de um memorando de consulta com a rede de trabalhadores e coordenadores nacionais, para fazer uma proposta de melhoria para a próxima Assembleia Geral da CLAC em 2021. Esclarecer que desde 2018 e do dia de hoje aconteceram duas coisas. Uma é a pandemia, o qual retrasou o processo, mas também o segundo fato é a aprovação de Fair Trade e da CLAC do Código Organizacional. Isto nos deu um marco de cumprimento e de procedimentos internos que também foram estabelecidos ao mesmo tempo um marco para a mudança nos nossos estatutos. Dito isto, a razão por que estamos neste processo, agora eu vou compartilhar com vocês qual foi a metodologia e a rota de trabalho. Em primeiro lugar, estabelecemos no primeiro dia da primeira sessão do Conselho da Diretoria, estabelecemos uma comissão de governança integrada pelo seu João Gasparini, integrada também por Andrea Serna, senhor Victor Cordeiro, e todos eles da diretoria, e por parte do Comitê de Vigilância, o senhor Luiz Martínez. Então, quando estabelecemos o grupo, realizamos um diagnóstico da estrutura orgânica, revisamos os documentos já existentes, os estatutos existentes, os regulamentos da eleição de representantes, o regulamento das redes de produtos e trabalhadores e o estatuto daquelas coordenadoras nacionais que foram dados. A partir daí, fizemos uma revisão dos documentos externos e, por exemplo, fizemos a Constituição da Fair Trade International, o Código da Fair Trade International, o regulamento da Junta de Fair Trade International, o regulamento do Comitê de Nomeações de Fair Trade International, o regulamento do Comitê de Governança, o regulamento do Comitê de Padrões de Fair Trade International, o Código ICIM e a legislação que pertence à CLAC como uma organização estabelecida em El Salvador, tanto a lei como o regulamento das associações e fundações de El Salvador. A partir daí, estabelecemos um cronograma geral que iniciou em novembro de 2019. Neste ano de 2019, se realizou o processo em fevereiro e março do ano passado, justo quando começou a pandemia, em 2020, iniciamos um processo virtual e, a partir de abril e junho deste ano, a elaboração, a revisão, a análise e as primeiras entregas. Em julho de 2021, revisamos a análise do segundo entregado e, de agosto a outubro, fizemos uma consolidação para apresentar à diretoria nos diferentes materiais entregues, o qual vamos apresentar hoje. Aqui eu vou ir bem devagar para
aqueles que não leem espanhol possam ter a tradução simultânea. Este é o resumo das mudanças principais. Aqueles que possam ver, assistir o vídeo onde explicamos, vão assistir que nesse vídeo temos tentado explicar os elementos mais importantes que possam ser mais relevantes e interessantes para vocês. Em primeiro lugar, através de todo o documento, incluímos o uso da linguagem inclusiva. O que significa isso? Agora, não somente nós dizemos, nós, pequenas produtoras, através de todo o documento, temos tentado ser o mais inclusivo possível. Também esclarecemos a estrutura de governança, que é o tema mais importante, um dos temas mais importantes que levou a essa modificação. A palavra correta é substituímos a junta diretoria e esses órgãos são supridos por uma junta administradora. Por um tema de nomenclatura, eliminamos o uso do comércio justo em espanhol e substituímos pelos nomes próprios em inglês, como movimento Fair Trade, ou, no seu caso, quando devemos dizer nomes próprios, Fair Trade International. Uma das preocupações mais importantes faz 3 anos atrás é que na CLAC não temos, até o dia de hoje, até ser aprovado pela Assembleia, se assim for, não temos uma forma de alternar nos corpos diretores membros com experiência e novos membros. Então, não tínhamos, ou não temos ainda, uma forma de reter o talento para quando existem mudanças de membros na diretoria ou na comissão de vigilância, então possamos ter novas pessoas junto com pessoas experientes. Nas nossas cooperativas, nas nossas organizações, temos um modelo de que cada ano há um ingresso de novas pessoas, mas isso é compensado mantendo um grupo da diretoria com a suficiente experiência para poder levar o negócio. E isso é muito importante para ver de longo prazo, para ver o projeto de longo prazo da CLAC. Então, estamos procurando, com a extensão do prazo do exercício da diretoria, de 3 a 6 anos, através da introdução de um modelo de eleição dos membros do conselho, renovando a cada 3 anos. O que significa isso? Que deve ser aprovado aprovado pela Assembleia. A diretoria vai ter um prazo de 6 anos, renovando cada membro a cada 3 anos. Então, vamos ter um grupo de membros da diretoria que vão estar 3 anos. Posteriormente, vamos ter uma eleição, vamos ter uma turma que vai permanecer dentro da diretoria. Então, vamos conseguir essa alternatividade para poder ter sempre pessoas com experiência, retendo a experiência, o talento, com a possibilidade de estar abertos a que sempre existam novos participantes na diretoria. Introduzimos também uma figura muito importante, que é a diretoria executiva, que ainda não temos, é um erro histórico. A CLAC não tem nos estatutos uma figura executiva e, neste momento, a nossa proposta de ser aprovada na Assembleia, estaríamos introduzindo a diretoria executiva. Todas as nossas organizações e cooperativas têm, geralmente, um gerente. Na CLAC não temos, e esse é um erro histórico que devemos corrigir. E, finalmente, harmonizamos as mudanças nos estatutos organizacional e nas suas políticas. Nos últimos 3 anos, aconteceram 2 coisas. A primeira foi a pandemia e a outra foi a aprovação por parte da CLAC do Código Organizacional. Estamos apropriando os nossos estatutos com os compromissos que, como organização, temos adquirido com a gente mesmo, de nos
aceitar os quadros normativos que rege a CLAC. Aqui, eu vou mais devagar. Se é verdade, não é um resumo exaustivo. Aqui podemos ver exemplos das mudanças que estamos realizando. No capítulo 1, e assim vai se apresentar para a votação na próxima Assembleia, e isso é muito importante para que possamos conhecer a dinâmica. De fato, esta é uma antecipação da Assembleia. Na Assembleia, vamos votar capítulo por capítulo, porque não é possível, mais que tudo pela modalidade da Assembleia, fazer uma votação artigo por artigo. Então, no capítulo 1, que são os artigos 1 a 3, permanecem igual, de 1 a 3. Está contemplado a moradia, nacionalidade, dominação, natureza e prazo. E aqui o que adicionamos a todos estes artigos e ao resto dos estatutos é a linguagem inclusiva. Como vem, CLAC se chamaria, a partir de hoje, Associação Coordenadora Latino-Americana do Caribe de pequenos e pequenas produtores e produtoras, trabalhadores e trabalhadoras do comércio justo. No capítulo 2, a finalidade atual seria o artigo 4, que se mantém assim. Adicionamos o seguinte parágrafo. CLAC representa, coordena, apoia e fortalecimento e a participação das organizações de pequenos produtores e trabalhadores da América Latina e do Caribe dentro do movimento Fair Trade. Fair Trade em duas palavras só. Quando nos referimos a tudo aquilo que está fora da Fair Trade International. Então, dentro do movimento Fair Trade, assim como as estruturas de Fair Trade International, a partir de hoje e pelo resto do documento, substituímos o uso das palavras do comércio justo pelas palavras Fair Trade ou o nome próprio como Fair Trade International. O resto dos incisos harmonizam com esse parágrafo e, em geral, tanto nesse artigo como no resto do documento, eliminamos o uso das palavras do comércio justo e são substituídas, como já disse, pelas palavras Fair Trade ou, quando devemos utilizar o nome próprio, Fair Trade International. O capítulo 3 é um dos capítulos que nos sofre mudanças. Esse é o artigo 5 e 6 e se mantém como artigo 5 e 6, que fala do patrimônio, e somente o uso da linguagem inclusiva, não existem mudanças de fundo. No capítulo 4, inclui os artigos de 7 a 11, agora são artigos de 7 a 12. A partir daqui, começamos a utilizar uma linguagem mais chave. Deixamos de forma explícita algumas coisas que estavam implícitas nos estatutos para uma maior clareza de todos os membros da associação. E aqui estamos no governo da associação, incluímos um artigo porque as funções da Assembleia Extraordinária estavam dentro dos estatutos. Então, estabelecemos um artigo único para assembleias extraordinárias e não deixamos essa referência em diferentes artigos dentro dos estatutos. Aqui, neste capítulo 4, esclarecemos as funções das Assembleias Gerais, ordinária e extraordinária, e são agrupadas num só capítulo. Regulamos de forma mais clara a eleição dos delegados e damos a faculdade de eleição da junta administradora à diretoria. Como já disse, dentro do resumo que eu fiz, a junta administradora é uma figura nova que vai substituir o que seria atualmente a diretoria e o comitê operativo. Qual é a situação atual e por que estamos mudando a governança? Atualmente, os nossos estatutos
possuem ou mencionam que temos uma assembleia, que temos uma diretoria, que temos um conselho de diretores e temos um comitê operativo que está conformado pela diretoria, 4 membros e a direção executiva. E embaixo da diretoria está a direção. No entanto, os nossos estatutos, como já disse, omitem totalmente a direção e a diretoria está sujeita a todo tipo de atuações à diretoria. Está mencionada nos nossos estatutos, inicialmente, que o Conselho de Diretores. Isso cria uma confusão, porque dá a impressão que a diretoria é um órgão de maior importância, que é totalmente diferente. Isto é um defeito que temos que corrigir nos nossos estatutos e por isso é que fizemos o esforço de ter uma governança mais simples, onde as linhas de controle e mando estejam bem mais claras. Desculpe, mas dei um gole de água. Então, quais são as mudanças de governança? Se você vai ao artigo 7, tanto dos estatutos atuais como dos estatutos propostos, podem ver que atualmente temos uma assembleia. Embaixo da assembleia temos a diretoria, embaixo da diretoria temos o conselho de diretores, embaixo o comitê de vigilância e finalmente o comitê operativo. Percebemos a ausência da direção executiva nos atuais estatutos. Portanto, a nossa proposta para resolver esta situação é que nos novos estatutos estabelecer uma Assembleia Geral. O Conselho de Diretores informaria diretamente a Assembleia, ou fica mais claro que o Conselho de Diretores informa a Assembleia, tal como acontece atualmente. Logo, temos uma junta de vigilância, a qual é a responsável para verificar a boa operação da organização. Temos uma junta administradora que é nomeada pelo Conselho de Diretores e temos a direção executiva, o órgão diretor, o órgão executivo que é o responsável de executar os acordos tanto da junta administradora como da diretoria. Qual é a justificação? Mais ou menos podemos dizer que a cadeia de controle e mando na estrutura atual é muito confusa. Nossos atuais estatutos mencionam um órgão acima a nível do Conselho de Diretores. Não contempla um órgão gerencial ou de direção. Este é um risco da organização, já que poderia ser considerado como um sistema de governança com defeito. Não sabemos qual é hierarquicamente superior ao outro e eliminamos o comitê operativo da diretoria e suas funções são trasladadas à junta administradora. Como vemos isso representado num organograma chamado... Basicamente, temos uma assembleia. Desta assembleia, temos um conselho de diretores, a quem corresponde a alta direção da associação. Temos uma junta administradora. Temos que corresponde à administração da associação. Temos uma direção, e esta direção corresponde de dirigir as operações da organização. E também temos uma junta de vigilância. Esta junta corresponde à função de fiscalização e de verificar que as operações da organização se mantenham de uma forma apropriada. Agora vamos passar ao capítulo 5, que antigamente era o capítulo 6. Esta mudança é por motivo que primeiro colocamos ao conselho diretor antes da junta administradora. Então, ao virar esse conceito para que imediatamente depois da assembleia citamos a diretoria
este tem que subir. Portanto, a diretoria passa do capítulo 6º ao capítulo 5º. O que acontece com o Conselho de Diretores? Em primeiro lugar, respeitamos a composição atual. Para aqueles que não conhecem o funcionamento do Conselho de Diretores, este conselho tem membros eleitos por região e membros eleitos por produto. Esta composição vai se manter. Mantemos a composição de presidência e vice-presidência dos conselhos diretores, prescindindo da figura da tesouraria, porque a tesouraria, pelo menos na CLAC, ou mais bem a gestão financeira na CLAC, já foi delegada à estrutura operativa e também temos, além das figuras da auditoria interna e externa, temos ao Comitê de Vigilância, que no novo estatuto recebe o nome de Junta de Vigilância para dar uma maior importância. Então, prescindimos da figura da tesouraria, porque uma pessoa sob este cargo teria que ser praticamente uma pessoa a tempo completo. Aumentamos o prazo dos conselhos diretores de 3 a 6 anos, como já expliquei no resumo, no início da minha apresentação, e eliminamos a reeleição, porque 12 anos foi considerado um período muito longo para que uma pessoa esteja dentro do conselho, e consideramos que 6 anos é suficiente, e isto o que permite é conseguir a alternância. Posteriormente, os membros do conselho são eleitos por períodos alternos da seguinte forma: 7 membros terminam seu período em anos ímpares e os outros terminam seu período em anos pares. Talvez isto possa ser uma pergunta e tomara que fique claro para vocês, para poder explicar aos outros colegas delegados, que a Assembleia do próximo mês de janeiro de 2022 é a Assembleia do ano 2021. Em janeiro, vamos fazer a Assembleia que corresponde ao 2021. Portanto, estamos num ano ímpar. No próximo ano, apesar que a Assembleia vai ser realizada em janeiro, se escolhem 7 membros, praticamente vão se escolher a todos os membros pelos 6 anos, mas terá 7 membros que vão ter um período e os outros 8 membros que vão ter um período, ou seja, um grupo de diretores que sejam escolhidos para o próximo período através do processo de sorteio. Um grupo vai exercer a sua função durante 7 anos e outro grupo vai exercer a sua função durante 8 anos, para que a próxima eleição que tenhamos vão sair aqueles que correspondam de acordo com o ano. Muito bem, pela sua parte, os membros suplentes do Conselho vão ocupar 3 anos nesse cargo e podem ser escolhidos e optar por outros cargos titulares. Por que os suplentes se mantêm durante 3 anos? Basicamente, os suplentes entram ao Conselho de Diretores no momento de uma ausência definitiva, já que seria muito complicado ter um conselho de 15 pessoas, mais 15 suplentes, seriam 30 pessoas, o qual não poderia ser gerenciado. Nos estatutos da CLAC, estabelecemos que os suplentes não podem participar a menos que exista uma ausência definitiva. Nesse momento, se integram e, se uma pessoa se integra ao conselho, poderia optar mais na frente por um cargo titular, e temos considerado que devemos dar a oportunidade para que os titulares se reúnam a cada 3 anos e que possam ingressar como titulares. Continuando com o capítulo 5º, que é do Conselho de Diretores, agora deixamos explícito que o Conselho de Diretores é constituído a cada 3 anos. O que significa isto, que se constitui a cada 3 anos?
Cada assembleia vamos ter um grupo de 7 ou 8 pessoas que vão sair um ano par ou ímpar. Nesse momento, as 15 pessoas ou o novo grupo se reúnem novamente e se integram novamente. Isso significa que vão escolher a um presidente, a um secretário, a um presidente, vice-presidente, a um secretário. Isso significa que não necessariamente a presidência ou quem tenha exercido a presidência ao longo dos 3 anos prévios vai manter a presidência. Isso vai depender do grupo. Isso não significa que a vice-presidência vai continuar na mesma pessoa. E também não significa que a secretaria vai continuar em mãos da mesma pessoa. Ou seja, que cada 3 anos esta integração tem que acontecer após cada assembleia. Da mesma forma, já disse que o acordo transitório 1, que diz que através do sistema de sorteio vamos determinar os membros do conselho de diretores que vão ser eleitos por 3 anos e aqueles que serão eleitos por 6 anos. A partir desse momento, isto já fica, vamos supor, praticamente fixo, porque isto se faz uma vez só. Esse transitório aplica unicamente para o próximo ano, para a Assembleia e para as eleições que vão ser realizadas no próximo ano. No transitório 2, o que diz é que os membros do Conselho de Diretores eleitos na Assembleia que aprove a presente modificação do Estatuto, em cujo termo seja em 2024, poderão ser reelegidos por um tempo adicional de 6 anos, uma vez só e por exceção. Por que estabelecemos este transitório? Porque o grupo que analisa o documento considerou que não era justo que um grupo de pessoas pudesse ter ou tivessem um período de 6 anos e outras pessoas não teria possibilidade de chegar a outros 6 anos. Isso por quê? Porque a reeleição, devemos lembrar, que está sendo eliminada. Rapidamente, é uma questão bem simples. Novamente lembro que a Assembleia de janeiro próximo corresponde a 2021, portanto, vão ter 7 membros que estarão 6 anos e, portanto, o seu vencimento será em 2027. Uma vez que essas pessoas saiam, os novos 7 membros vão vencer em 2033. As pessoas que ingressem agora em 2020 por um período de 3 anos terão seu vencimento em 2024. Uma vez que essas pessoas terminem o seu período, serão eleitos ou eleitas ou poderiam ser reelegidas por uma vez só durante 6 anos e, portanto, seu vencimento seria em 2030. Os suplentes, vigilância e os membros da junta de diretoria se renovam a cada 3 anos. Isto quer dizer que em janeiro, que temos as eleições ou a Assembleia 2021, vamos ter uma composição de suplentes que estarão em exercício até final de 2024. A junta de vigilância vai funcionar até 2024 e a junta vai se renovar em 2024. E aqui estão os ciclos, como vamos fazer as eleições. Agora vamos ver o capítulo 5. Se há alguma pergunta sobre isto, gostaria de deixar para o final. Este é o tema mais importante. Agradeço a todos e todas que possam escrever a sua pergunta e vamos responder no final. Muito bem, vamos seguir ainda com o capítulo 5. Tem que ver o Conselho de Diretores. Agora, vamos ver e se harmoniza as funções do Conselho de Diretores com a Junta Administradora. Como dizia no início, a Junta Diretiva e o Comitê Operativo funcionam na Junta Administradora e, portanto, o Conselho de Diretores, a ser a governança que se informa a junta administradora
que deve harmonizar as funções de ambos corpos. Assim, portanto, enquanto no artigo 2033, no artigo 20, vemos como o Conselho de Diretores corresponde, como deve autorizar, revisar os programas de trajeto e orçamento da Junta Administradora, corresponde principalmente em velar por realizar todo o que tem que ver, corresponde do ato que todos esses documentos estão preparados para revisar pelo Conselho de Diretores. Por exemplo, a Junta Administradora, nos exercícios de funções prévio ao Conselho de Diretores, a qual vê a planificação, essa planificação será autorizada pelo Conselho de Diretores, a Junta Diretiva, a Junta com a administradora, corresponde velar pela organização e controle das operações, o qual corresponde revisar ao Conselho de Diretores. A junta administradora corresponde velar pela administração e eficiência de cada do patrimônio de associação, da elaboração e execução do orçamento anual, o qual é aprovado em cima pelo Conselho de Diretores, e corresponde à junta revisar de forma periódica os balanços e estados financeiros da associação, informal corresponde ao Conselho de Diretores. E vamos terminar aqui com correspondente ao Conselho de Diretores, que seria basicamente, que se inclui nos artigos 26 e 27, que regula a perda de condição dos membros do Conselho de Diretores. E isso é assim em virtude da harmonização dos nossos estatutos com o Código Organizacional de Cracker. Isso nos diz que todas as pessoas que de alguma forma colaboramos em crack, seja a nível de corpos de ordenança, ou devemos cumprir com certas regras. No momento em que cumprimos com essas regras, devemos nos separar, podemos ser separados dos nossos cargos. Assim que se introduzir 26 e 27 regula a perda de condição do membro de conselho de diretores, assim como o procedimento que deve ser realizado em caso de que um membro do conselho incorra em uma infração ao Código Organizacional da CRAC. Ok? Com esse terminamos, corresponde ao capítulo 5º do Conselho de Diretores. Passamos agora ao capítulo 6, que antes era o capítulo 8. E, novamente, confirmo que se funciona a junta diretivas e o comitê operativo na junta de vigilância. Então, agora vemos a junta de vigilância, sub ao capítulo 8º ao capítulo 6º. E muda a denominação do Comitê de Vigilância ao Junta de Vigilância para dar maior relevância. Se adiciona o artigo que os papéis e funções da presidência, secretaria, e se inclui as funções da Junta de Vigilância, a rede do produto cumpra com os requisitos estipulados nos estatutos para ser considerado redes, organizações de pequenos produtores de um produto específico e se encontra presente em 3 ou mais países. Esse está incluído nos estatutos atuais, isso se mantém para os estatutos que estão sendo modificados. Se adiciona um artigo pelas causas de procedimento para a perda dos membros da Junta de Vigilância, aplicação do Código Organizacional. E iniciei explicando a figura da junta administradora e a junta de vigilância, ok? Como a junta de vigilância deve ser mencionada imediatamente depois do conselho de diretores, por isso é que se move do capítulo 8º para o capítulo 7º. Vamos passar agora para ver a seguinte figura. O que, agora sim, a junta administradora. É algo muito importante é que, como diz no início da eliminada, e as suas funções são transladadas para a junta administradora.
O que temos aqui nessa figura verde com o azul, que está abaixo da junta administradora? A junta administradora resgata, não que está desaparecendo as funções do comitê operativo, não que estão desaparecendo, mas sim, essas funções estão agora funcionando num somente um órgão, que é a junta administradora. E como vamos ver mais adiante, essa figura mantém a composição atual que se tinha anteriormente no comitê operativo. E isso é muito importante, porque na junta administradora vai estar representando o conselho de diretores, e esses representantes do conselho de diretores, no final das contas, são eleitos pela Assembleia e são membros que estão em controle da organização. Isso é muito importante para a CAC, para que os membros não somente tenham o direito à voz e votos, mas também controle sobre as operações da organização. Agora, bem, o que responde, quais são as atribuições que correspondem à junta administradora? Já tinha dito antes, como expliquei, como se harmonizar as funções do conselho de diretores com a junta administradora, mas vamos ver algum um pouco detalhado. O primeiro é velar pela adequada planificação, organização, direção e controle das operações e atividades necessárias para conseguir os fins e objetivos da associação. Velar pela administração eficiente e eficaz do patrimônio da associação. Velar pela elaboração e execução de orçamento anual prévia autorização do Conselho de Diretores. Revisar de forma periódica os balanços, os estados financeiros da associação e informar ao Conselho de Diretores, assegurar a elaboração da memória anual de labores da associação, velar pelo cumprimento dos estatutos, regulamento interno, código organizacional e políticas, de acordo com as resoluções da Assembleia Geral e Conselho de Diretores, e prévia autorização do Conselho de Diretores, decidir sobre a compra, venda ou indenização dos bens e imóveis pertencentes à associação, autorizar ao representante legal da associação para que outorgue poderes especiais para cumprimento anterior e qualquer outro poder referente ao resto das funções frente às instâncias administrativas ou judiciais, quando assim seja necessário. De acordo, a conformação da junta administradora é, quem sabe, é um dos aspectos mais relevadores dentro da modificação dos estatutos e da conformação dos órgãos para respeitar o marco legal no qual CRAC opera. Dessa forma, a junta administradora se mantém composta igual com o comitê operativo por 5 membros eleitos pelos conselhos de diretores, ok? E agora eu quero informar a qual o comitê operativo está composto por 5 membros, igual que a junta administradora. E da mesma forma, com a junta administradora, esse mesmo vão ser de eleição do conselho de diretores. Isso quer dizer, dos delegados que foram eleitos pela Assembleia para esses cargos. Os integrantes da junta administradora estarão nos seus cargos no período de 3 anos. A junta vai ser integrada da seguinte forma: a presidência do Conselho de Diretores e 3 diretores adicionais do Conselho de Diretores. Adicionalmente, a presidência, a junta administradora, vai cair na direção executiva, quem deverá ser nacional residente da República de El Salvador. Nesse momento, o CRAC é a organização com domicílio em El Salvador. E para poder exercer a representação judicial e extrajudicial de uma organização, na maioria dos países da América Latina, ocupamos uma pessoa que seja residente. Isso quer dizer, não podemos ter um turista que seja nossa poderosa, nossa representação legal e extrajudicial perante as autoridades de um país. Por esse motivo que está sendo caída na representação judicial e extrajudicial em cadência da eleição de uma junta que se forma tal que há uma pessoa com residência em El Salvador que possa assumir a representação judicial e extrajudicial da organização. E aqui embaixo está explicado de uma forma gráfica
como está integrada a junta administradora. Há 4 membros que respondem ao conselho de diretores. Você vê, há uma pessoa que seria a diretora executiva, nesse caso, que é o quinto membro integrante da junta administradora. No capítulo 8º, no momento que vou um pouco rápido para pôr esse tempo para perguntas, está incluída a figura de direção executiva. Como eu disse antes, atualmente essa figura não temos nem figura de execução diretora, nem gerente, nem nenhum outro tipo dos nossos estatutos. Então, essa é a falta que temos que solucionar, para que temos de fato, mas não temos regulada a nível dos estatutos. Quais seriam as funções da nossa direção executiva? Seria igual que qualquer das juntas que nós temos. A presidência da junta administradora dirigir as operações da organização, velando pelo seu bom funcionamento, o alinhamento dos processos estratégicos da organização, as relações adequadas em relações entre as estruturas de CRAC, relações públicas e perante diferentes atores em geral, gestionando o fortalecimento organizacional de CRAC, assistir a todas as reuniões de conselho de diretores, Assembleia Geral, as quais vai ter direito à voz, pero não a voto. Velar pelo fiel cumprimento dos planos e políticas segura o bom funcionamento da associação, assim como a adequada execução do orçamento aprovado. Velar pelas erogações que tem que fazer a associação de acordo com esse estatuto e orçamento aprovado. Assumiu o papel representante de CRAC em diferentes equipes e que vai assumir no caso de ausências temporais e cumprir qualquer outro mandato à solitude do Conselho de Diretores ou da Junta Administradora. Muito bem. Com isso, terminamos. Praticamente as partes estão sendo realizadas modificações mais importantes. Vamos passar agora à estrutura operativa da associação, que está composta pelos coordenadores nacionais e redes produtos. Atualmente está regulado nos artigos 31, agora, das mudanças que estamos fazendo, vai ser regulado nos artigos 39 e 41. O artigo não tem nenhuma modificação, enquanto a rede de produtos deixa explícito que uma pode perder o seu estatuto pela falta de membros. As organizações vão assumir outros produtos ou deixariam seus cargos. Isso porque está deixando explícito que já existe nos estatutos, que diz que uma rede deve estar formada com um determinado de produtores e países, e quando isso deixa de ser cumprido, possivelmente existe esse produto que se cumpra com esses requisitos. E nesse sentido, a conformação das redes possivelmente se torna mais dinâmico. O número de países e de organizações sem nenhuma modificação no artigo relacionado com as redes de produtos inclui a participação da CRAC em momento Fair Trade, assim como a estrutura de freio internacional Fair Trade na rede de trabalhadores e trabalhadoras de CRAC, que se incorpora às organizações mineiras artesanais de pequena escala ou MAPs dentro do padrão de organizações de pequenos produtores. Vamos passar para o capítulo 10º, que é o que regula os membros, que agora já não estão nos artigos 32 a 36, mas passa para os artigos 41 e 44. Aqui tem mudança de forma ao resto dos estatutos. Por exemplo, novamente, se faz a mudança das palavras comércio justo para fair trade, e consulta se inclui o tema da CRAC em consultas, que está realizando a CRAC em nome dos sistemas Fair Trade, numa só palavra, como nome próprio. Deixa as duas categorias de membros ativos honorários. Os membros fundadores se trasladam a membros honorários.
Vamos passar para a perda de condições de membro, que a qual se encontra regular no artigo 10º, no artigo 37, agora é o artigo 45. Muda o título de medidas disciplinares e para sua aplicação. Atualmente não existe o procedimento para aplicação. Quando foi incluído, não pode ser aplicado se não existe o procedimento e estabeleceu a perda de condições de menos por baixa voluntária, expulsão, por falta de pagamento, e se harmoniza as sanções com as estabelecidas no Código Organizacional e as suas políticas. Vamos chegar à dissolução. Está regulado no capítulo 12, atualmente no artigo 38 e 39, passamos agora a regular os artigos 46 e 47 da resolução, onde não tem nenhuma mudança, portanto, não é transcritos aqui. Vamos seguir agora com o capítulo 13, que é o último do artigo dos estatutos, que atualmente se encontra regulados no artigo 40 a 44, e agora está regulado nos artigos 48, 42, que são as disposições gerais. Se há pequenas mudanças para harmonizar a linguagem que tem sido utilizada, mas não tem mudanças. E, finalmente, chegamos aos transitórios, que já li de uma forma prévia, mas por ordem, para que possamos ver novamente, sentindo-nos já no modo de assembleia. É importante que agora vocês vejam, porque, como disse antes, possivelmente vai ser capítulo por capítulo, não artigo por artigo. Na Assembleia, vamos ter o tempo para ter essas conversas e ter essas apresentações. Possivelmente, é muito importante, como já no início dessa apresentação, que, primeiro Deus, que qualquer dúvidas que vocês tenham hoje possam ser expressados ou hoje, ou amanhã, ou passado amanhã, ou transcurso nos próximos dias, antes da Assembleia, para que possamos chegar para ver o que estamos vendo no dia da Assembleia. Nos transitórios, novamente digo, o sistema de sorteio da Assembleia, de acordo com dos estatutos, vão ser determinados que são eleitos por 3, os quais são eleitos por 6 anos. Isso para assegurar a alternância nas funções. E o transitório 2, que estabelece que os membros do Conselho de Diretores eleitos na Assembleia, que aprova a presente modificação de estatutos e cujo termo seja 2024, podem ser reeleitos por um termo adicional de 6 anos somente uma vez e por exceção. Isso quer dizer, ambos transitórios, transitório 1 aplica somente uma vez e o transitório 2 se aplica somente uma vez. Aqueles membros que sejam eleitos durante o ano 2024, com termo no 2024 por 3 anos, para dar a essas pessoas uma igualdade de condições com os que tiveram um período mais longo. Eu quero chegar até aqui, se não estou equivocado, vai ficar um pouco mais de 1 hora para fazer perguntas e comentários, e os microfones ficam abertos para ir fazendo as perguntas que vocês tenham. Somente para explicar, aqui temos uma pessoa com a mão levantada. Se vocês levantam a mão, nós damos o microfone e podem fazer a sua consulta, ou também podem escrever no chat. Adiante, Bruna, com sua consulta. Bruna, si puede abrir su micrófono y hacer su consulta, adelante, por favor. Bruna, pode ligar seu microfone e fazer a sua consulta, por favor?
Ok, Bruna. Graças. Obrigado, tá? Entendido, Bruna. Tal vez si me pueden traducir la pregunta, Si, por favor. si pueden traducir a pregunta, por favor. Levanto la mano sin querer. É, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra persona? mas alguém que queira participar? Vladimir, ese sería un comentario. Vladimir, ¿Sería una pregunta? esse seria um comentário para esclarecer ou é uma pergunta? Considero que podría ser un comentario para que pueda ser aclarado. Poderia ser um comentário. Ok, perfecto. También, Também, Vladimir es nuestro Vladimir é o nosso colega advogado em El Salvador. De fato, um dos elementos que estamos introduzindo dentro dos estatutos Déjenme ver porque no tengo en la presentación. não aparece na minha apresentação o artigo 5, literal C. Ahora voy a compartir con ustedes Agora eu vou compartilhar com vocês el cuadro comparativo. a tabela comparativa. Estamos deixando a possibilidade para um tema de sustentabilidade. Sabem que atualmente se torna mais difícil encontrar recursos de doadores. Dentro do mercado sul-sul existe a possibilidade, inclusive, que a CLAC comece sob a autorização do Fair Trade International para que CLAC comece a oferecer serviços. Então, este elemento está ficando aberto para que no futuro possamos analisar a possibilidade que a CLAC possa fornecer serviços e, com isto, oferecer maior sustentabilidade à organização. Neste ponto, não sei se quer adicionar mais alguma coisa ou se estaria esclarecido o ponto. Basicamente, o que tentamos fazer, o que a equipe e a comissão pensou nesse momento, de projetar os estatutos, é precisamente dar outros aspectos ou elementos de sustentabilidade à organização. Posso adicionar que tanto no artigo 5 como no artigo 4 sobre os objetivos, em particular no 4, literal C, que faz referência a isso. A incorporação da CLAC como movimento Fair Trade e a sustentabilidade daquilo relacionado com essa finalidade. Está regulado para desenvolver essa ideia do movimento Fair Trade que permite a alta sustentabilidade. Isso está já regulamentado. Agradeço, Vladimir. Algum colega que tem mais alguma pergunta? Vânia Pereira levantou a mão. Pode fazer a sua consulta, Vânia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Em relação à parte que fala da mudança do nome Comércio Justo, né, para Movimento Fair Trade, como eu assisti o vídeo em espanhol, não sei se eu não consegui compreender qual é a avaliação que foi feita, né, para qual que é o objetivo da mudança, qual que foi o critério, a avaliação, se houve essa explicação no vídeo, eu acho que eu não consegui compreender. Gostaria que, se possível, né, esclarecesse um pouco mais essa parte da mudança do nome Comércio Justo. Na verdade, da sugestão, né, para ser aprovado ou não. No sé si el traductor quisiera traducir la pregunta para las personas que hablan español.
Gostaria que se traduzisse, né? Seria mais fácil para a gente compreender. Ok, perfecto. Entonces ya la traducción como es simultánea, entonces espero que hayan podido comprender la pregunta. Voy a responder. Hay dos elementos que se Há dois elementos que foram considerados para a mudança das palavras do espanhol para o inglês. Primeiro, o uso do nome próprio. O movimento Fair Trade é um movimento global e um movimento conhecido a nível global, em inglês, como movimento Fair Trade. Na América Latina é conhecido como movimento do comércio justo, mas a nível global é conhecido como movimento Fair Trade. O outro aspecto que consideramos para a mudança das palavras em espanhol para o inglês é que o nome próprio de Fair Trade International não pode ser traduzido ao espanhol porque muda totalmente a organização. E o terceiro e último elemento que consideramos, não para mudar o nome, porque o nome da claque, estamos falando sempre em nome da claque, estamos falando sempre, vou procurar a diapositiva, o nome claque, mantemos a Associação Coordenadora e do Caribe de pequenos e pequenas produtores e produtoras, trabalhadores e trabalhadoras do comércio justo. A sigla continua igual, mas o nome, mantemos o uso das palavras do comércio justo. No entanto, a finalidade, o primeiro elemento que consideramos é que o movimento é conhecido como Movimento Fair Trade a nível global, que o nome de Fair Trade International não pode ser traduzido ao espanhol. E terceiro, aqui é uma organização sem fins de lucro, onde é bem mais simples entender que estamos falando do Fair Trade a comércio justo em espanhol. Uma organização sem fim de lucro não pode comercializar. Por isso, também foi o terceiro elemento que utilizamos para esclarecer a finalidade de que pertencemos basicamente ao movimento Fair Trade e que somos membros de Fair Trade International. Não somos membros do Comércio Justo Internacional, mas sim somos membros de Fair Trade International. Isso esclarece a dúvida quando nos referimos, porque uma organização sem fim de lucro não pode se dedicar ao comércio. Esses foram os três elementos utilizados para esclarecer a finalidade. O nome da claque não está sendo mudado. O nome claque, o que adicionamos é a linguagem inclusiva. Estamos adicionando pequenas produtoras e trabalhadoras. Não sei se esclareci a sua dúvida. Ficou bastante claro agora, entendido. Obrigada. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Obrigado. Quem agradece sou eu. Carlos, en el chat hay otra... No chat há mais uma consulta de Jeans Nunes, que diz, com relação à Assembleia Geral, como serão os 3 dias? Estaremos o dia todo ou vai ser limitada a participação? Gostaria de convidar a nossa diretora, eu acho que a Xiomara está presente, mas também gostaria, porque é uma pergunta mais operativa. Antes de intervir, Xiomara, os delegados têm que estar presentes os 3 dias. Não vão ser sessões de 8 horas, isso vai depender de vocês. Vocês são os donos da Assembleia, e se a Assembleia está programada para 4 horas e vocês querem estender para 8 horas, então a Assembleia vai se estender, porque assim os delegados possam estabelecer.
mas temos uma agenda com tempo limite. Xiomara, não sei se está por aí e se você pode intervir para o esclarecimento. O ponto é... Sim, a consulta é sobre os horários da Assembleia, se serão os 3 dias na jornada completa ou como vai ser a agenda da Assembleia. Sim, boa tarde para o Conesul. Temos enviado, junto com a terceira convocatória, uma agenda preliminar e a ideia é que as sessões diárias não demorem mais de 5 horas. Isto porque, ao ser num formato virtual, é bem difícil ter mais de 8 horas a todas as pessoas ligadas no Zoom. A ideia é começar às 8 da manhã, hora de El Salvador. Seriam mais ou menos 11 horas no Brasil e que estemos finalizando ao meio-dia, hora de El Salvador. Isto vai significar às 3 da tarde para o Brasil. Mas, no entanto, no último dia, é provável que esse dia vamos juramentar a diretoria. Então, o terceiro dia, praticamente, vão ser 5 horas ou 5 horas e meia, o que vai durar a ligação. Mas também é importante dizer que ainda estamos abertos a receber novas ideias ou algumas mudanças propostas a esse rascunho de agenda. Isto teria que ser antes de 10 de janeiro. Se chega uma proposta de incluir um tema adicional, por exemplo, isso poderia ser que tenha que se aumentar o horário da Assembleia. Mas estaríamos entre 4 e 5 horas para que seja um formato normal, para que todos possamos participar, mesmo na distância, nesta modalidade virtual. Mais alguma pergunta, dúvida, comentário? Eu tenho aqui uma dúvida de um delegado que me passou com relação à questão dos eleitos para diretores par e ímpar. Um exemplo, o diretor que foi feito por uma escolha depois de sorteio e ele foi sorteado para se manter mais 3 anos em CLAC, tá? Se, por exemplo, ele fizer parte de representante de Cone Sul, na próxima eleição não existirá vaga para novos eleitos em Cone Sul, tá? Esta é a pergunta de um delegado. Sim, como les decía al inicio, Como já disse no começo, a alternância para que tenham pessoas que tenham experiência ou novas pessoas, que sempre devemos manter esse equilíbrio, vai requerer que um grupo de membros da diretoria ingresse por 6 anos e outro por 3 anos. O que significa isso? É que se na Assembleia de 2021 vamos... Eu acho que Carlos teve um problema com a internet. Vamos esperar um pouquinho para que ele se incorpore novamente, para poder responder a sua pergunta. Se a pergunta... Bruna, se você já terminou de fazer a pergunta, clique na mãozinha para tirar novamente, tá? Para tirar do painel a mãozinha, ok?
Vladimir, la pregunta es... Vladimir, a pergunta é sobre as eleições que vão se realizar na parte transitória. Pergunta uma pessoa como vão ser eleitos os delegados, por exemplo, do Cone Sul, se não sabemos se os membros da diretoria atual vão permanecer ou não, de acordo com o caráter transitório que foi mostrado. Poderíamos esperar a que possamos projetar no cronograma, já que inicialmente nesta assembleia seria a eleição com o representante do Cone Sul e uma parte deles terminaria seu exercício até 2024 e outra parte é que chegaria até 2027. Seria um período de 6 anos, ou seja, que os que estão atualmente poderiam ser reeleitos até 2024, 2027, de acordo com o período. Desculpem, mas o som está muito ruim. Talvez um exemplo prático dessa pergunta poderia ser: vamos assumir que a rede de sucos e frutas nomeou seu representante agora em 2021. E essa pessoa, na Assembleia do próximo ano, de fato, a eleição vai ser de 2022, é escolhida para um período de 6 anos e não de 3 anos. Isso significa, então, que dentro da próxima Assembleia, a rede de sucos e frutas não vai escolher um representante, porque o seu representante já está aí durante 6 anos e não por 3 anos. Mas isso unicamente vamos saber quando aconteça a Assembleia, porque a ideia é fazer um sorteio. Então, ao azar, vamos saber que membros da diretoria vão estar 3 anos e quais membros vão permanecer por 6 anos. Mas, de fato, os membros que sejam escolhidos ou sorteados para estar durante 6 anos significa que quem escolheu seja a rede de produtos, como poderia ser uma região, não vão poder escolher novamente na próxima Assembleia até que o seu representante termine o seu período. Por favor, me diga se esclareci a sua dúvida. Se a dúvida do delegado foi contemplada. Muito obrigado. Disculpas por el corte de internet, pero ya estamos por aquí. Desculpa pela falta da internet, mas já estamos aqui de novo. Sim, isto é um desafio também na Assembleia, quando pode ter momentos que a internet não vai funcionar para delegados ou para os que estão lá apresentando no momento. Isto não é culpa de pessoas, e sim de sistema tecnológico. Así es. Carlos, solo le quisiera comentar que... Carlos, só gostaria de comentar, se fez uma consulta sobre o tema de período de eleição e, neste caso, quando finalize o mandato, poderemos realizar uma nova eleição do representante. Como vamos definir quem vai ficar para 3 anos e quem fica para 6 anos? Na próxima Assembleia, se poderia falar sobre o mecanismo, se vai ser aleatório ou vai ser ao azar. Sim, escutei, João, que a pergunta foi esclarecida.
Sí, Carlos, a pergunta já foi respondida. Não sei se há mais alguma pergunta, dúvida, comentário. No, Carlos, creo que no hay más consultas. Eu acho que não tem mais consultas. Talvez se você pode responder se há outras consultas ou copiar o correio onde eles podem escrever. Sí, les voy a poner acá. Sim, eu vou colocar no chat. En caso de que deseen contactarme directamente, Se vocês desejam entrar em contato comigo, podem entrar aqui. No caso que exista mociones, algumas moções, escribirlas directamente podem compartilhar diretamente al correo de presidencia, ao correio da presidência da CLAC ou através das suas coordenadoras. perdón si era guión medio, no punto. Muchas Eh, gracias, Adriana. Igual Da mesma forma, vamos a tener vamos ter varias reuniones várias adelante. reuniões mais na frente. Hay mucho material. Há muito material. Invitarlos A única coisa que eu tenho que dizer é convidá-los para que possam ler. Basicamente, hay dos puntos muy importantes há dois en la pontos agenda muito importantes na de agenda da Assembleia próximo. do próximo janeiro. Um deles Plan estratégico é o plano y el estratégico otro es e o outro ponto la modificación de los é a estatutos. modificação dos Platos fuertes estatutos. que tenemos, São os pratos fortes que temos elección de e, miembros evidentemente, a eleição dos membros da diretoria é muito importante, pero esto lo hacemos todos los años. mas isso é feito todos os anos, é feito a cada 3 anos. E a membresia já está acostumada à modificação dos estatutos, tal como estamos fazendo agora, além de modificar um artigo, é uma modificação integral. Eu insto a vocês que possam ler a documentação compartilhada e, se tem alguma dúvida, estamos às ordens no WhatsApp ou no correio eletrônico e, com prazer, vamos esclarecer qualquer dúvida à meia-noite de qualquer dia. Aqui estamos para atender e poder esclarecer qualquer dúvida. Não sei, João, se você quer o encerramento da reunião como presidente de governança ou se algum de vocês quer dar as palavras de encerramento. Sim, Carlos. Eu queria dizer que agradecemos a participação e também é muito importante que os outros delegados que não estiveram presentes, eles consigam ler esse material, consigam assistir esse vídeo, porque nossa preocupação é aqueles que não têm a informação, tá? Vimos que esse webinar é muito importante, porque com ele nós conseguimos, a primeira mão, antes de uma assembleia, ter o conhecimento das mudanças. Isso é muito importante. E eu também deixo aí o meu contato, né, que todos de Brasil sabem meu contato, através da coordenadora nacional, que qualquer dúvida também pode entrar em contato e eu passarei para o comitê de governança, tá? E agradecer aí a participação, principalmente por ser um horário difícil, que é um horário de almoço, tá? E sem dúvida, essa eleição, essa assembleia com nessas novas mudanças, será um passo muito importante para a CLAC, ok? Obrigado.
volto a palavra para o Dr. Carlos. Yo nada más quisiera un segundo, tal vez Xiomara, que pueda intervenir y cerramos la reunión. Eu vou intervir um pouquinho e depois encerramos. Agradeço a João, agradeço a Carlos, que tem trabalhado bem de perto com o Comitê de Governança durante mais de um ano, praticamente desde que saiu o mandado da Assembleia Geral, para ter esta mudança nos estatutos. Realmente, devemos estar nessa melhoria contínua e nada está escrito na pedra. É bom fazer mudanças agora nos estatutos que possam nos permitir sempre estar melhorando no dia a dia na CRAC. Gostaria de dizer que a nível operativo também podem consultar e se comunicar com Catalina Jaramillo, que é a nossa diretora para a região Cone Sul. Ela mora no Brasil, então para todos os nossos membros brasileiros podem fazer as suas consultas em português. Muito obrigada e a gente se vê daqui a pouco. Muito obrigado da minha parte e a gente se vê na próxima Assembleia. Muito obrigado.